Eu nunca fez nada, viveu assim, essas pessoas que vivem na rua nunca respondeu por nada. Como que fica esses espíritos? O que você quer dizer com isso? Não entendi. Nunca respondeu? Nunca fez nada. Uma pessoa que Nunca nasceu, fez nada, é? Nunca fez nada. Do né? que? Em nada. Ele nunca trabalhou, Nunca trabalhou? Viveu na rua, jogado lá, porque ele decidiu. Ele fez o quê? Como que ele fica, responde depois que morre? Não, mas peraí, o cara, nós não estamos falando do cara que está abandonado na rua, que vive na rua. Não, tudo bem, só perguntei. Não, a pergunta eu não entendi. O que ela quer? Ela quis dizer assim, uma pessoa que está abandonada na rua, que nunca fez nada. Morador De rua, né? Nunca fez nada. O que ele vai? Como que ele responde depois se ele não fez nada? Nem o bem, nem o mal? Viveu do nada. Então, ele vai responder, acho que pelo... O cara que mora na rua, que nunca trabalhou, mas mora na rua, um drogado, um cara sem teto, um cara, né, que está largado por aí, ele está abandonado. Esse cara está abandonado. Ele não precisa mais fazer o bem. Lembra do que nós falamos quando nós falamos do dinheiro? Eu uso meu dinheiro para viver, para vestir, para morar, para morar. Então eu estou cuidando de mim. Aí eu vou cuidar do outro cara. E se você não tivesse dinheiro nenhum para você? Você ia cuidar de alguém? Poderia cuidar, não materialmente, mas dando uma palavra, conversando com uma pessoa que está deprimida. Você tem outras maneiras de ajudar, não materialmente. Certo, mas vamos falar assim, ó. O cara está abandonado na rua. Você está na rua. Você não tem o que comer, você não tem o que beber, você não tem dinheiro para nada, você está morando na rua, você está abandonado. Tá bom? Como você faz para ajudar alguém? Se você não tem o que comer. Porque presta atenção numa coisa. Pedindo ajuda para as pessoas. Não, mas presta atenção numa coisa. Ele pode ajudar de outras formas. Como? Você pode dar uma pessoa está na rua, caiu. Você vai lá e ele, o abandonado, pode chegar lá e ajudar. Certo. Muito bem. Fez um bem. Tá tudo certo. Eu já vi agora você vê o pessoas seguinte, abandonadas ajudar os animais. Agora você vê o seguinte, ó. Nós estamos falando de uma pessoa que supostamente, né, não ajuda ninguém. Então a questão é assim, pessoa que vive na rua, que nunca trabalhou, como que ele vai responder por isso? Porque ele nunca fez nada da vida e supostamente nunca ajudou ninguém. Ele vai responder isso como? Olha, eu já fui muitas e muitas e muitas vezes na rua, tá? O cara que ganha o cobertor que você leva, a hora que você vira as costas, ele cobre alguém. Ele reparte o cobertor. Ou ele pede para a esposa que não está ali, mas ele pede importa o seguinte. Ele fez uma boa Importa o seguinte. O cara que não tem nada e do prato de comida que você deu para ele, e ele dividiu com alguém, esse cara, comparativamente, para usar palavras populares, ele vai para o céu. E o cara que deu a marmita provavelmente não vai. Não com tanta rapidez. Será que tem gente lá fora? Ué, tocou Aqui na frente, aqui, ó, os sininhos? Tem alguém? Sininho. Vê lá. Que sino, gente? Presta atenção. Não, é outra coisa. Deixa pra lá. Então, olha, presta atenção. O seu causa e efeito, tá? Então, você vai receber de acordo com as suas obras. Não é isso? Sim. Não adianta ter fé, você tem que fazer. Então você tem fé. E fica gritando lá na igreja e não sei o que Jesus, aleluia, e grita e não sei o que. Muito engraçado. E o cara tem fé. Mas se ele não fizer nada com aquela fé, Não adianta nada ficar gritando. não adiantou nada ter fé. Primeiro que Deus não é surdo, mas é uma opção deles fazer isso, não é? Cantar, gritar, tá tudo certo. Cada um usa o jeito que quiser. Mas no espiritismo, o cara que é espírita, tá bom? E vê a casa espírita dele ganhar por dia R$1 milhão com venda de livro, e o morador da rua na calçada não pode entrar para usar o banheiro, e o espírita que frequenta essa casa não fala nada, Tá tudo errado. como é que nós estamos mais certo do que o evangélico que grita? Não, nós estamos errados. Né? Aí o cara pega, voltando à questão
que a Cecília colocou, o cara que está aqui, ó, e não faz nada, tá bom? Ele não depende só de comida e de cobertura, ele depende também da cachaça que alguém dá para ele, Sim. tá? E ele tem outro alcoólatra lá. Ele pega um prato de comida e divide com um amigo dele da calçada. Esse cara tem mais merecimento do que o cara, muitas vezes, do que o cara que deu a marmita. Agora tem uma coisa, por exemplo, ele vai ter um grupo de moradores de rua. Aí chega uma entidade, não sei se é da prefeitura, sei lá que é, Chama e ele, chega a é. eles e oferece para eles moradia. Não é moradia, né? Mas um Moradia, lugar um pra teto, dormir. banho. Vocês vão morar nesse local, aqui vocês têm, né, tudo muito Tem horário. rústico. E vocês vão desenvolver uma atividade, entendeu? Vão trabalhar, entendeu? E ele começa a fornecer coisas boas para eles e eles se negam. Não, a gente não quer e se nega, e eles preferem ficar na rua. Esse cara que prefere ficar na rua, porque ele, dessa forma ele não foi abandonado. Alguém se importou e alguém tá dando uma mão para ele, grande. Ele fala que não quer. Ele vai responder na questão de fazer o bem, fazer o mal, não fazer nada lá que você escreveu. Ele vai responder? O que você colocou é muito relativo, você sabe, né? A pergunta que você fez é muito relativa. Porque, primeiro, a gente ouviu falar que algumas entidades passaram na rua, chamaram o cara para ir para um abrigo, Isso. e ele se negou. Isso. Né? Outros dizem que entidades filantrópicas convidam o cara para ir para algum local, tomar um banho, mudar de roupa, pagar a passagem dele para voltar para casa e assim por diante. A gente ouve falar. Vamos supor aqui que isso é verdade. Tá, vamos supor. Pensa no cara que está morando na rua, no centro de São Paulo. Eu conheço o lugar Você conhece um lugar do quê? que presta isso. Dá banho, comida, café da manhã, aí eles saem. Não, tudo E bem. à tarde eles não querem voltar. Ali no viaduto da Liberdade. Ali, onde Não, eu tudo bem, morava. mas nós não estamos falando que não existe, nós estamos falando do cara, né, que alguém passou e ofereceu. Eles não querem. Tem um monte. voltar. Eles quem? Gente, não são eles. Não são todos. Não são eles, espera aí, não vamos generalizar porque nós estamos dizendo o seguinte, os caras são vagabundos e não querem saber de nada. Não é isso, hein? Não. Cuidado, Não é todo. cuidado porque isso é perigoso. Olha só, Sim. o cara que está na rua não vai jamais reagir a qualquer coisa igual você reagiria. Tá certo? Cada pessoa é diferente da outra. Falar sobre isso, da posição que nós estamos, é extremamente confortável. Então, faça um teste e verifica o que você precisa fazer para ir, por exemplo, para um abrigo. Primeira coisa, o cara que mora na rua e tem um cachorro. Tem gente que não gosta de cachorro. Tem gente que não gosta de cachorro, não gosta de cachorro, não gosta de gato. Então, se você for analisar que o cara deixou de ir para o abrigo porque não tem lugar para o cachorro dele, você fala assim, esse cara é um retardado, é um vagabundo. Não, é porque você não gosta de cachorro. Porque se você gostar de cachorro, você não larga o seu cachorro para ir para o abrigo. Claro. Entenderam onde eu quero chegar? Tá. Então, analisar isso da onde nós estamos é uma situação, não é extremamente, ela é ultra extremamente confortável. Então, por que algumas pessoas não aceitam aquela oferta? Não, você não precisa vir aqui só uma vez, tomar um banho, comer, mudar de roupa e ir embora. Você pode ficar aqui, inclusive, morar aqui. Por que o cara não aceita? Por quê? Por quê? Não sei. Por vários fatores. Principalmente, muita gente que está na rua não tem mais condição de raciocínio, de escolher, discernimento, é viciado. Tá? Tem gente que chama viciado só de viciado. Ele é um dependente químico, ele tem uma doença. Ninguém aqui está inventando nada, tá? Está no CID, Código Internacional de Doenças, se eu não me engano é isso que significa o CID. Tá? Ele está lá por uma condição que provavelmente a família não conseguiu cuidar e ele parou na rua. Então nós estamos numa situação muito confortável, até como médico. Né? Nós somos de classe média alta, média, vai. Nós somos de classe média, nós tivemos família, nós tivemos casa e nós tivemos uma orientação e iniciação espírita. Agora feche os seus olhos por um momento e imagine você sendo médium, com a sua mediunidade do jeito que está hoje e a sua família evangélica. O que aconteceria com você? Logo jovem. Você ia pirar, né? Você ia
passar por algum tipo de crise, várias, elas iam aumentando, e a sua família, humildemente dos evangélicos, eles iam colocar você, ou iam colocar você num hospital, né? Como que chama isso mesmo? Um hospital psiquiátrico. Um hospício. Se você fugisse uma vez, beleza, na segunda eles já iam mandar você para a rua. Então, uma grande parte das pessoas que estão na rua, tá? Elas foram abandonadas pela família. Então, o jeito que a gente vive, da onde a gente veio, é uma coisa. Nós nascemos nessa encarnação, nesse mundo, numa situação extremamente privilegiada. Por quê? Porque você teve pai que cuidou de você, você teve mãe que cuidou de você, você tinha uma casa, você teve escola. Você já está incluído em 20% só da população mundial. Que a maioria tem que se virar sozinho. Isso quando lá na escolinha, não sei das quantas, de educação infantil, lá do Grajaú, do Bororé, do Cantinho do Céu, você nunca pisaria. E lá, a criancinha que entra com 6 anos para ser alfabetizada, já foi estuprada pelo pai. É outra vida, é um outro mundo dentro desse mundo. Tá bom? Então é o seguinte, o que acontece com a pessoa que mora na rua, mas nunca fez nada, nunca trabalhou, nunca ajudou ninguém, nunca não sei o quê? Esse cara é aquele dos 80 anos que morreu com 45. Veja bem, Deus não colocou ele aqui para ele ser vagabundo, para ele ser viciado, tá certo? Isso aconteceu com ele, tá? Vocês têm que medir. O que aconteceu com esse cara e ele não aguentou é o mesmo que pode acontecer com uma pessoa que deveria comer 300 gramas de comida e come 2 quilos por dia e não consegue parar. Vocês conhecem gente assim? Tem um monte de gente por aí que está com obesidade mórbida, que está doente, está ferrado, né? Agora, esse cara aqui é da classe alta, da classe média. Então ele tem um problema com a alimentação e não consegue resistir. Esse cara tem um problema com drogas e não conseguiu resistir. A questão é que esse aqui tem como se cuidar, e esse aqui foi largado na rua, ou teve que ir para a rua, ou até é aquele cara que nós falamos que ele deveria sair de lá e procurar um lugar melhor para viver. Num tempo mais recente, ele conseguiu ir para São Paulo, saiu de lá. Aí ele chega aqui. Quando ele chega aqui sem escrever, sem ler, a maioria é assim ainda, tá, gente? Não sabe ler nem escrever, tá? Os dentes tudo estragados. Aí ele bate lá em qualquer lugar para procurar emprego. Você daria emprego para ele? Presta atenção nisso, tá? Então não é só o cara tem que ter força de vontade e se virar. Pelo amor de Deus, não é assim não. Eu sei que ninguém aqui está querendo dizer isso, claro. Não, não mas o mundo nisso, é só uma dúvida, porque se ele está numa situação ruim e chegam e de repente não, pode ser a única vez na vida desse cara que alguém estende a mão para ele e fala: vem comigo que eu vou te dar o que você precisa. Pode ser que ele nunca mais tenha uma chance. Bom, então a minha pergunta é essa. Eu não estou falando nem dessa sua pergunta não, viu? Ah, não? Não. Eu estou falando de um contexto geral. Ah, tá bom. Mas indo para o que você falou agora, quando você vai para a rua, você sozinho, com um grupo ou através de uma entidade, tá? E você vê uma pessoa na rua, você vai falar para ela, o que você deve falar para ela, se você tiver um lugar para ela ficar? Vem comigo que eu vou te dar tudo que você precisa, né? Certo? E aí ele se nega. O que você deveria ter falado para ela? Você precisa de ajuda? O que você precisa? Você precisa, tá? Não o que eu tenho para te dar. Isso mesmo. O que o senhor precisa? Não precisa de nada. Preciso de água. Não tenho água hoje. O que eu tenho aqui é sopa, macarrão, cobertor e roupa limpa. Tenho tudo isso aí. O que você faz com ele? Ele vai ter que pagar por isso? Né? Ele vai ter que assumir alguma responsabilidade porque ele não aceita essa ajuda? Não. A ajuda
que ele precisa é que você tem que dar. Né? Não ele aceitar o que você tem para dar. Entendeu? Quando você vai ajudar alguém, por exemplo, tem uma conhecida minha que ela foi ajudar um parente. É mais ou menos que nem você com o Paulo, que vai, você sabe que alguém tem alguma dificuldade, e aí você vai lá na casa dele ajudar a fazer uma limpeza. E essa moça, ela foi ajudar o irmão, que estava com dificuldade e tudo. E chegando lá, a casa dele, o cara está com dificuldade, a casa dele estava uma zona, uma bagunça. Era uma borracharia, né? Para dizer a verdade, o tamanho da bagunça. E ela começou a verificar, falou, posso ajudar a arrumar? Pode, claro, não estou com condição de ajudar, de fazer nada, né? Ela começa a ajudar, começa a arrumar e começa a criticar. Mas por que você está guardando isso aqui? Mas por que esse negócio está aqui? Mas por que você não, mas por que você não fez tal coisa? Por que você não chamou antes? Por que você... Aonde que está a caridade aí? Nenhuma. Isso não é caridade. Tá? Caridade, primeiro, a caridade é aquela que você faz de um jeito com a mão e a outra mão não sabe. Essa é a melhor. Né? A caridade também melhor é aquela que você tem e você fornece, ou você empresta, você dá, você ajudou, é aquela que te causa espontaneamente, tem que ser feita, lógico, né? Não para receber nada em troca, em primeiro lugar. É aquela que te causa mais prejuízo e esforço, porque ela vai ter mais merecimento. Eu só tenho essa moeda. Eu sou uma senhora miserável. Eu tenho só essa moeda. Mas eu tenho comida em casa e eu tenho uma casa. Essa moeda vai ajudar aquele cara ali, ó, que está morando na rua, dentro do... Como é que se falava lá na época de Jesus? Na calçada do templo. Né? Ensinamento de Jesus. Qual que foi esse ensinamento? O moleque só tinha uma moeda, gente. Do gasofilácio, né? O óvulo da viúva. É, o óvulo da viúva é do gasofilácio. E o que Jesus falou dela? Essa mulher fez 1 milhão de vezes mais do que aquele cara ali que tem um monte de moeda. Exatamente. Aquela monte de moeda que ele tem, não fez nem cócega no cofrinho do filho dele. Ele está dando dinheiro, tá? Que caía no chão, né? Da agência dele bancária. O empregado limpou, juntou lá umas moedinhas, ele veio aqui trazer para mostrar para a sociedade que ele está ajudando alguém. Que falta essa moeda vai fazer para ele? Nenhuma. E a moeda que ela deu? Toda. Total. Então, de acordo com o ensinamento espírita, você vai receber de acordo com as suas obras. E as obras envolvem a questão que, por falta de vocabulário, a gente chama de sacrifício. O quanto você se sacrificou para fazer aquilo. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, mas eu vou na casa espírita ajudar. Né? Quanto custou para você vir até aqui hoje? Né? Eu tenho. Não, tem mais coisa, né? Deixei de ficar com a minha filha. Minha família. Minha filha, meu genro, minhas netas. Um monte de gente está nesse momento lá no Fornalha, comemorando o aniversário de alguém. Eu estou aqui. Família. Então esse esforço que você faz, né? Para quem chega aqui e vê, não é nada, né? Não, o cara vem na casa espírita. O que tem? Mas você não sabe o que essa pessoa deixou de fazer para vir aqui. Né? Tinha um amigo nosso, que infelizmente ele é um cara muito bacana, mas ele tem um certo endurecimento de espírito, tá? Isso aqui não era para estar girando, né? Ele tem um certo endurecimento de espírito. E ele dirigia a reunião. Experimenta você chegar atrasado na reunião. Escrachado. Não escrachava, mas nem abria portão. O cara lá batendo palma. Ô fulano, estamos batendo palma lá. Deixa, já fechou o portão. O horário já foi, já começou uma reunião. Blá, 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 blá. Ô fulano, você não vai abrir? Já deu, já começou uma reunião, não entra mais. Aí um dia eu falei para ele, falei assim, ó cara, é o seguinte, tem um ensinamento de Jesus que fala assim. É na casa espírita?
É claro. Tem um ensinamento de Jesus que fala o seguinte, eu não sei como que chama essa história, se alguém aqui lembrar, deve ser o Júnior. Lá na Casa do Caminho, tinha Pedro, João e Tiago. Vocês lembram disso? Sim. Fundaram a Casa do Caminho, que foi a primeira casa espírita, sem saber que era espiritismo aqui, né? No mundo. E os caras faziam tudo lá. Tá bom? Faziam tudo. Pedro, olha o tamanho do cara, ele varria, fazia comida, cobria as pessoas, dava banho nas pessoas, dava comida na boca, curava, punha na cama, tá bom? 10 horas da noite. Fecha a porta da casa e vai pro repouso lá dele, tá? Pro quarto dele. Quando ele tá chegando no quarto, bateram na porta. Plá, 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 plá. O que ele fez? Não atendeu, né? Respirou fundo. Não é possível que os caras não saibam que já fechou. E veio bravo para atender a porta. E ele ia dar uma bronca no cara, que ele olhou pro chão e viu o pé do cara furado. Aí ele levanta a cabeça, cai de joelho, lógico, né? E ele fala: Pedro, não há horário para quem precisa de socorro. Né? Quem precisa de socorro não tem hora para passar necessidade. Tem hora para ficar doente também. O dia que nós... Ninguém traz vocês aqui, eu convido vocês aqui para dar lição de moral. É daqui que nós vamos sair, cada um para a sua casa, para a sua família, e vai ou não usar isso para melhorar a condição sua em relação às pessoas. É daqui que vão sair casas espíritas nas casas de vocês. Entendeu? O progresso, o futuro do espiritismo é no lar de cada um. Então você volta atrás no seguinte sentido: tudo que você aprende numa casa espírita, humildemente falando, como a nossa, você volta atrás para a sua casa. Né? Eu não comecei a fazer isso em casa, comecei a fazer isso na casa espírita, agora eu vou levar para a minha casa. Então, é claro, não é lá que eu posso começar, porque lá na minha casa não tinha o Mestre Jesus na casa de Pedro. Né? Era eu, meu pai e minha mãe, que são muito bons, mas não era Jesus. Então, o ensinamento é que fora da casa espírita não tem salvação. Até porque eles falam que você não pode praticar nada fora da casa espírita, nem aplicar passe. Isso é uma baita de uma mentira e é uma heresia contra Jesus, tá? Isso não é cristão. Agora, a pessoa chega aqui 7h15, 7h30, 8 horas, a hora que ela chegar eu vou abrir o portão. E eu não vou nem suspirar desagradável. Para mim é uma honra você vir aqui a essa casa espírita, seja 8 horas ou 15 para as 9. Quer dizer, hoje não, que é domingo, fecha as 8. Mas vocês entenderam, né? Uhum. Entendeu? Então, a gente já falou e volto a falar. Nunca, jamais, em tempo algum, perca uma oportunidade de trabalhar para Deus Jesus. E digo mais, não espere bater na porta. Você vai atrás da pessoa. Quando você fizer isso, você não vai estar mais usando a matéria no modo negativo. Eu respeito a matéria e vou dar a ela o destino que Jesus me ensinou. Aí você não vai viver em trevas. Os espíritos não vão para as trevas no mundo espiritual se já não estivesse vivendo encarnado em trevas. Então, primeiro, o mundo espiritual é o universo inteiro. O mundo espiritual trevoso é aquele habitado e literalmente escuro para aqueles que estão lá. Tá? Porque eles vivem em escuridão. E essas trevas é de profundo desconhecimento da dinâmica do universo. Ele não consegue acompanhar mais. Ele só vive naquela situação. Tanto que quando você pegar, você vai falar assim, ó, você não está entendendo. O tempo passou e você não consegue acompanhar. Quando você desencarnou, você andava a cavalo.
de charrete. Vou te mostrar agora quais são os meios de transporte no mundo. Ele fica tão impressionado que ele acha que é mentira. Então, para você tratar de espírito que está vivendo nas trevas, você tem dois grupos principais, tá bom? Aquele que simplesmente não soube usar a matéria, tá? Edificantemente, que eu volto a dizer e insistir, não é para você doar tudo que você tem para os outros, não é isso, tá? Reservar um pedacinho aí, ao menos o supérfluo, e ajudar os outros. Imagine você o seguinte, quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Lembra que a gente já fez esses cálculos aproximados? Vamos colocar pouco, mas vamos colocar 20% de pessoas pobres ou na miséria ou passando fome, no mapa da fome. 20% de 8 bilhões? 28. 1 bilhão e 600? É. 1 bilhão e 600 mil. Sobra quanto? 5 e 400? 6 e 400? Você imagine se os 6 e 400 bilhões de pessoas que não estão na fome, que têm algum recurso, tá bom? Desse R$1 todo mês para sustentar os outros que estão no mapa da fome. O que você acha que aconteceria? Ninguém estava com fome mais. Não teria mais essa estatística. R$1. Se existisse realmente pessoas honestas que cumprissem isso, eu acho que poderia existir. Só que sempre tem a roubalheira no meio. Né? Não, mas é esse o problema que nós estamos falando. A questão não é se você vai ou não, a pessoa que vai receber isso, ou a organização, a doação que você vai fazer, se é honesto ou não. Você não pode pensar nisso. O que nós temos que pensar é o seguinte, você tem que fazer a sua parte. Então eu vou, e muita gente já viu isso, não sei se algum aqui se lembra, eu vou para o centro de São Paulo, como eu sou criminalista, tem algumas diferenciações quando eu vejo a pessoa. E eu não vou dizer para ninguém fazer isso, principalmente as meninas, as mulheres, tá? Mas eu percebo quando o cara não está armado. E ele vem no farol pedir dinheiro. Tá? Eu abro o vidro pro cara. Eu abro o vidro pro cara. O cara, antes dele falar, ele falou, cara, não precisa nem, não vou nem te falar mais nada, só de você ter aberto o vidro para falar comigo. Não, mas pode falar o que você quer. Cara, eu quero R$1 para ir comer um bom prato ali. Toma R$1, toma 5, toma 10. Aí a pessoa olha para mim, que está do lado, cara, você sabe que ele vai usar com droga? Eu falei, não sei. Eu não sei não. Quem sabe disso é Deus, não sou eu. O que eu sei é que ele me pediu dinheiro para comer. Se ele vai usar isso com droga, não é problema meu. Na verdade, o meu problema mais profundo, além disso que você está falando, era fazer com que ele largasse a droga. Mas eu não tenho essa competência, não tenho condições, eu não sou rico. Porque se por mim eu tiraria todo mundo da droga. E eu vou te falar mais. Tem uma ferramenta que está ligada a tudo isso aqui, ó, que é a única capaz de tirar o cara das drogas. Única. Deus. Religião. Ligação com Deus Jesus. E se há alguma coisa que de fato os nossos irmãos evangélicos fazem, né, fazem com excelência, é tirar o cara da droga. Pode falar o que quiser do evangélico, porque não existe religião nenhuma, nem a católica, que consegue fazer o que esses caras fazem. Você vai no penitenciário, e eu já fui muito a penitenciário, muito centro de detenção provisória, que é o CDP, e eu vejo os caras trabalhando. Pode verificar, se o dia que você quiser, faz uma pesquisa. Nenhuma outra religião faz aquilo, de ir na penitenciária. Não tem igreja católica, nunca vi espírita fazer isso. Pode ser que ache, porque a ideia é ficar quieto, né? Não fazer propaganda. Mas lá dentro, eu nunca vi, só vi evangélico. Tá? Eles vão lá, eles formam um grupo de oração, eles fazem um grupo de tratamento, eles fazem um grupo de desintoxicação. E para você ter ideia de como o negócio é forte, dentro de toda a penitenciária e CDP, tem uma ala evangélica. Eu não sabia. Tem uma ala evangélica. Eles formam uma ala evangélica e o presídio ou CDP fazem com que aquilo funcione. Eles são separados dos outros. E quem quiser de lá, das outras alas, vir para cá, pode vir. Eu quero me converter. Pode vir. E se você ver a quantidade de preso que vira evangélico, é um negócio impressionante. Porque todo mundo acha que o cara é preso e fica pior, né? Não é assim, gente, tá? Não é assim não, viu? Tem cadeia e tem cadeias, né? Não, mas não é a cadeia, é a pessoa. Não é a cadeia. Não? Porque é o seguinte, a cadeia, na verdade, ela é muito organizada, tá?
ela pode ter um monte de problema humanitário, tá? Uma desgraça para o Estado, que a gente deveria ter vergonha daquilo. Mas, se você for, por exemplo, vou te dar uma ideia, no CDP de Osasco, tem 2 pavilhões. O pavilhão é um negócio enorme, separado por um muro enorme, e o outro pavilhão do outro lado. Aqui é uma facção e aqui é outra facção. Não é misturado. Eles são extremamente organizados. Tem mais, eu não estou justificando nada, tá? Mas alguém aqui tem ideia por que o PCC começou a existir? Não. Como ele se fundou? Ele se fundou por abandono total do Estado. Eles estavam morrendo de tuberculose, de AIDS, mordidos por rato. E em pleno século XX, eles tinham peste bubônica dentro da penitenciária. Até que um cara, que eu não sei o nome, falou, não é possível, um cara inteligente, né? Falou, não é possível, gente. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Nós não precisamos aguentar isso. Nós somos detentos do Estado. O Estado tem que zelar por nós. Nós estamos fora da sociedade, entendeu? Sobre a custódia do Estado. Nós não viemos aqui para morrer. Nós viemos aqui para ser regenerado. Se organizaram, criaram o PCC, viraram alguns presídios, que se chama revolta, rebelião, e se instalaram. Agora todo mundo tem medo do PCC. Por que todo mundo morre no medo do PCC? Porque lá atrás, nós, sociedade, não fizemos a lição de casa. Por quê? Preso tem que se ferrar. Se o cara está lá é porque ele tem que se lascar. Ele fez coisa errada, ele tem que pagar. Ele é um miserável, ele é um vagabundo, ele é um traficante, ele é um estuprador. Isso não é de Jesus, gente. Vinde a mim os pequeninos, e o que você fizer por mim, eu vou te agradecer. Mas do que você está falando? Quando eu estive preso, você veio me visitar. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, me deu de beber. Quando eu fiquei doente, você cuidou de mim. Mas nós nunca fizemos isso por você, mestre. Você fez sim, você foi lá cuidar daquele cara ali. Quando você fizer por ele, você fez por mim. E a gente, humildemente falando, a maior parte, tá, gente? Não estou falando de vocês nem de mim. A maior parte dos cristãos e a maior parte dos espíritas não fazem nada disso. Quer que o cara preso se dane. Até porque senão não seria só os evangélicos que estariam lá dentro do presídio, como eu falei para vocês. Porque eu fui muitas vezes, não fui 10, 20 vezes, eu fui mais de 100 vezes em presídio visitar preso. Cliente, né? Assistido pela defensoria. E eu nunca, em nem momento nenhum, eu vi uma igreja católica, um grupo espírita se propondo a cuidar dos caras espiritualmente. Nunca. E eu estou há 26 anos na profissão. Só evangélico. Então tem um filme. Aquele filme do Charlie Chaplin, que é muito antigo, que ele está na cadeia. Lembra? Ele está na cadeia? Mais ou menos. Aí o dono lá, sei lá quem, chama ele, tira ele de lá, que ele foi liberto, ele fica numa sala, um escritório, e chega um padre, e chega uma mulher, o padre e a mulher. Aí a mulher chega e senta do lado do Charlie Chaplin, ele começa a ter aquele stick dele, e ela tomando chá, e o chá e a xícara, aí aquela parte cômica. Aí tem um padre que entrou lá e saiu. E era o cara vestido de preto, né? Era padre. Você lembra disso? Lembro. Acho que era da igreja católica, porque naquela época, em 1900 e bolinha, não tinha evangélico, né? Não, eu nem disse que não existe isso, né? Eu disse que eu nunca vi, aqui no Brasil, em São Paulo, nunca vi. Em 26 anos eu só vi evangélico. Entendi. E nós somos o maior país espírita do mundo. Tá bom, gente? Bora pro jogo. Opa, peraí. Que horas são? 18h44. Nós estamos bem adiantados, mas nós já vamos começar a trabalhar. Põe em prática os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo. Agradecemos a todos e pedimos humildemente que, em troco de tudo que nós recebemos, e nós possamos dar graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos, viu?